Pessoal, nossa última aula, né, dando seguimento à parte da óptica geométrica, nós começamos a falar da parte inicial da óptica geométrica, né, e falamos basicamente característica da luz, raio de luz, feixes de luz, né, pela característica geométrica, como esses feixes podem ser disponibilizados. Falamos das fontes, que podem ser primárias ou secundárias, e as primárias podendo ser incandescente ou luminescente, dependendo da temperatura que essa luz é emitida. Os meios de propagação da luz, né, o transparente, a luz se propaga sem desvio, translúcido, ela se propaga, mas com desvio, e opaco, aquele o qual a luz não se propaga. Vimos os princípios dessa propagação, meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta, a independência dos raios de luz e a reversibilidade, né? O mesmo caminho que um raio faz indo, ele também fará voltando. E isso, né, com um fenômeno importante que a gente vai estudar hoje, que é o fenômeno da reflexão. Alguns fenômenos, algumas consequências dessa propagação retilínea, formação da sombra, formação da penumbra, a projeção, né, de uma imagem através da câmara escura, que também vem da propagação retilínea da luz, formação dos eclipses, eclipse total e eclipse parcial, que também está diretamente relacionado a isso. A decomposição, né, entendemos que a luz branca ela é a junção de todas as cores e vemos isso na decomposição, que já é o fenômeno da refração, que depois nós veremos melhor, e a cor que um objeto, né, vai se apresentar dependendo da luz que está sendo incidida sobre esse objeto, né. Tudo isso foi conteúdo dos princípios da propagação da luz, né? O princípio da óptica geométrica. E agora nós damos continuidade a isso, falando de forma bem minuciosa de um fenômeno que a luz pode sofrer, né? Um fenômeno ondulatório, já que a luz é uma onda, que é o fenômeno da reflexão, né? Quando nós estudamos anteriormente ondas de maneira geral, nós representamos e caracterizamos a reflexão por um fenômeno bem simples. Ela ocorre quando uma onda incide numa superfície e retorna ao seu meio inicial de propagação. A luz é um dos principais exemplos para esse fenômeno. E nós temos, né, duas possibilidades de reflexão. Quando essa luz incide numa superfície polida, que é o que eu vou entender que aquela superfície polida se comporta como um espelho, e quando essa luz incide numa superfície irregular, que pode ser qualquer tipo de superfície, mas não é uma superfície polida, né? O que eu tenho aqui de diferente, né, dentro dessas características? Quando nós analisamos a reflexão numa superfície polida, eu já começo a trabalhar aqui com uma grandeza, né, importante, que é o raio incidente, é o raio de luz que está chegando até essa superfície, né? E esse raio de luz ele é proveniente de uma fonte primária ou proveniente de uma fonte secundária. Alguém está enviando esse raio de luz para a superfície polida. Eu vou entender, né, que se essa superfície ela é polida, ocorrerá o fenômeno da reflexão, e essa reflexão ela será caracterizada como reflexão regular. Então eu tenho aqui os meus raios incidentes, eles vão incidir na minha superfície, mas como o próprio fenômeno, né, reflexão, eles também vão voltar ao seu meio inicial. E numa superfície polida ocorre dessa forma. Os raios de luz chegam paralelos entre si, os raios de luz são refletidos também paralelos entre si. E essa superfície, né, polida, ela é especial, porque não só ocorrerá a reflexão, vamos colocar aqui, ó, a reflexão regular, como essa superfície é capaz de formar uma imagem, ela é capaz de conjugar uma imagem. Então, na reflexão regular, a superfície polida vai ter comportamento do que nós chamamos de espelho.
que é aquela superfície que tem a capacidade de formar uma imagem, de conjugar uma imagem. E aí eu coloco como exemplo para espelho o vidro liso e transparente, o próprio, né, espelho feito, né, tem um espelho feito de aço, que é um espelho até bem caro, mas que dura bastante. Eu tenho o espelho feito, né, de areia derretida, por causa, né, dos cristais de areia, né, elas derretidas, elas vão se comportar como uma superfície polida. Eu tenho, por exemplo, água limpa e parada, que também vai se comportar como um espelho. Eu tenho, por exemplo, né, o capô de um carro bem limpo, bem polido, que pode também conjugar uma imagem, também vai se comportar como um espelho de maneira geral. E aí você vai entender que é espelho não porque, né, consegue gerar o fenômeno da reflexão. É espelho porque naquela superfície ocorre a reflexão regular. Mas eu tenho outras superfícies que também vão receber raios de luz, que é o que nós chamamos de raio incidente. E esses raios de luz também chegarão paralelos entre si. Mas como a superfície é irregular, como ela não é uma superfície polida, como é que ocorre a reflexão desses raios? De forma desordenada. E nessa concepção, o que está acontecendo? Ocorre a reflexão, sim, mas não ocorre a formação da imagem. Aquela superfície é uma superfície refletora. O que é uma superfície refletora? É toda e qualquer superfície que eu posso ver. Isso nós vimos na aula passada. Se eu posso ver esse caderno, é porque esse caderno está refletindo luz. E essa luz está sendo levada até a minha retina. Se eu posso ver esta caneta, é porque essa caneta está refletindo luz. Então, tudo que eu posso ver é uma superfície refletora. Mas nem tudo que eu posso ver forma uma imagem. Então, eu vou observar aqui, ó. Vocês vão observar que vocês estão vendo essa folha aqui do caderno. Essa folha de caderno é uma superfície refletora? Sim, mas acima dessa folha de caderno está o meu celular, que está filmando isso daqui. Você não está vendo a imagem do meu celular projetada nessa superfície. Por que não? Porque está acontecendo uma reflexão irregular. Ela tem sim a capacidade de receber a luz, ela tem sim a capacidade de refletir a luz, mas ela não tem a capacidade de formar uma imagem nessa superfície. É diferente se, por exemplo, eu pegar o meu celular, ó, primeiro ele está incidindo aqui na superfície do papel e você vê que aqui, né, ou há a reflexão, mas não há a formação da imagem. Mas eu vou trocar pela superfície, olha, meu vidro na janela. E você observa, né, que como é um vidro liso, né, o flash está atrapalhando aqui um pouquinho, não dá para eu tirar o flash, mas você vê que o vidro, além de receber a luz e refletir essa luz, ele também forma uma imagem. Vocês conseguem ver, não, o flash aqui está atrapalhando, mas, por exemplo, você consegue ver nitidamente lá atrás, tem uma vassoura, nitidamente você vê, né, os armários, nitidamente você tá vendo ali a geladeira, você vê nitidamente aqui, ó, o meu vasinho e você nitidamente vê que esse vidro conjuga a imagem do meu vaso. Esse vidro tá sofrendo reflexão, mas está sofrendo reflexão regular. E como a reflexão é regular, ele não só recebe e reflete a luz, como também conjuga uma imagem. Então, eu posso dizer que esse meu vidro tem comportamento de espelho. E qualquer outro objeto que eu posso ver, mas não forma uma imagem, está sofrendo o fenômeno da reflexão irregular. E nesse momento nós vamos estudar a reflexão regular.
nós vamos estudar as características das superfícies que se comportam como um espelho. E independente do tipo de superfície, se essa superfície é plana, se essa superfície é irregular, se essa superfície é esférica, a reflexão ela é regida por duas leis. E leis simples, né? Primeira lei, chamada de comportamento do raio incidente, raio refletido e normal, né? O que diz a primeira lei da reflexão? Quem é? Vamos primeiro identificar quem é quem nessa história. Raio incidente, como você já viu no exemplo de cima, é o raio de luz que está chegando. Então, eu vou representar aqui, esse é o meu raio de luz incidente. É a luz que chega proveniente de alguma fonte, seja ela primária, seja ela secundária. Alguma fonte está transmitindo luz para essa folha aqui de caderno. Então, o raio incidente, ele toca aqui a superfície, eu vou representar sempre dessa forma. Isso daqui, deixa eu colocar aqui de cor, isso daqui é o meu espelho. E eu sempre vou representar dessa forma. Onde eu tenho os 3 pontinhos é a superfície não refletora. É onde está aqui atrás, né, a parte de trás do espelho, é onde acontece a reflexão irregular. Eu vou ver essa superfície, mas ela não conjuga a imagem. E desse lado aqui, o lado da frente, eu tenho a minha superfície refletora. Então, nessa parte aqui, né, do meu espelho, né, do meu plano, é onde ocorre a reflexão regular. É aqui onde não só ocorre a reflexão, como também ocorre a formação da imagem. Então, ó, o raio que está chegando, eu chamo de raio incidente. Onde esse raio incidente toca, eu traço uma reta normal ao ponto que ele está tocando. E isso nós já vimos em várias situações. O que é uma reta normal a um ponto? É obrigatoriamente aquela reta que faz 90 graus com aquele ponto, 90 graus com aquela superfície. Essa reta imaginária, ela é importante para nortear a gente. É ela que vai dar um norte no comportamento da incidência e da reflexão. Então, raio incidente é o raio que está chegando. Onde ele toca, eu traço a reta imaginária, que é a reta normal. Ela é imaginária, porém ela tem sempre o mesmo comportamento. Ela faz sempre 90 graus com o ponto, com a superfície o qual a luz está tocando. Desse mesmo ponto sairá quem? O raio refletido. É a luz que sofreu o fenômeno da reflexão. Então, quais são os elementos que compõem a primeira lei? Que são os elementos que compõem toda e qualquer reflexão? O raio que está chegando, a luz que está chegando, raio incidente. O meu norte, a minha localização geométrica, uma reta imaginária que faz 90 graus com o espelho, ou 90 graus com aquele ponto do espelho, porque aqui, ó, eu estou desenhando para vocês um espelho plano. Só que o espelho não tem que ser necessariamente plano, ele pode ser um espelho esférico. Ó, esse espelho pode ser aí um pedaço de uma esfera e as leis da reflexão também se aplicam a ele. Então, eu posso ter aqui, ó, esse aqui o meu raio incidente. É a luz que está chegando nesse espelho esférico. Você pode imaginar um espelho esférico como se fosse uma bolinha de árvore de Natal, né? Aquela bolinha espelhada, né? De superfície espelhada. Então, eu tenho aqui o meu raio incidente. Onde o raio incidente toca, ó, nesse ponto eu traço uma reta e essa reta tem que fazer 90 graus com esse ponto. E desse mesmo ponto sairá quem? O meu raio refletido, que é a luz que sofreu o fenômeno da reflexão. O que diz a primeira lei da reflexão? Que essas 3 componentes aqui necessariamente são
coplanares. O que significa isso? Elas pertencem ao mesmo plano. Não tem como, pessoal, eu incidir luz. Vamos imaginar aqui, ó. Eu incidir luz no plano do papel, essa luz tocar uma superfície e ser refletida, ó, nesse plano aqui. Ser coplanar é participar do mesmo plano. Então, se a luz incidente está no plano do papel, a luz refletida também está no plano do papel. Ah, mas e se a luz incidente... Vou pegar aqui um pedaço de papel, ó, pegar esse pedaço de papel aqui. E se a luz incidente participar, né, pertencer a este plano? Então, obrigatoriamente, a luz refletida também pertence a este plano. Então, obrigatoriamente, a reta normal, que ela é imaginária, ela está aqui para me nortear, também pertence a este plano do papel. Não tem como a incidente, né, estar no plano do papel e a refletida está no plano do caderno. Não. Raio incidente, normal e raio refletido pertencem ao mesmo plano, são coplanares. Essa é a primeira lei. A segunda lei da reflexão, ela me diz o seguinte, e isso daqui é um fato experimental, tá, gente? Isso é obtido experimentalmente. A segunda lei, ela diz o seguinte, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Como isso funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha superfície refletora, que se comporta como um espelho. Então, o que ela tem de diferencial? Ela tem a capacidade não só de refletir, como também de conjugar uma imagem. E nessa superfície, eu tenho o raio de luz que está chegando. Qual é o nome desse raio de luz? Raio incidente. Onde o raio incidente toca... eu preciso me localizar, eu preciso me nortear, eu traço uma reta perpendicular à superfície do espelho, chamada de reta normal. Isso é a geometria que determinou. Toda reta normal a um ponto é uma reta perpendicular a este ponto. E deste mesmo ponto, todos pertencem ao mesmo ponto, desse mesmo ponto que o incidente tocou, que foi o ponto que eu tracei a minha reta normal, sairá o meu raio refletido. Tá aqui o meu raio refletido. Foi comprovado experimentalmente que o ângulo que o raio incidente faz com a normal, olha como é que a normal serve para me localizar. O ângulo que o raio incidente faz com a normal, θi, é igual ao ângulo... Meu desenho nem parece que está igual, né? Não estou com transferidor aqui. É igual ao ângulo que o raio refletido faz com a mesma normal. Verificou-se experimentalmente que o ângulo de incidência, mas ó, presta atenção, o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a normal. Não é o ângulo entre o raio incidente e o espelho. Entre o raio incidente e a normal, ângulo de incidência. Entre o raio refletido e a normal, ângulo de reflexão. De acordo com a segunda lei, esses ângulos são iguais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha superfície refletora, tá aqui o meu espelho. E eu tenho aqui esse raio de luz chegando. Então, esse é o raio incidente. Isso daqui o exercício te dá. A partir daqui você já tem que ter autonomia. No mesmo ponto que o raio incidente toca, traço a minha reta imaginária para me nortear, que é a normal. Ela tem que fazer 90 graus com a superfície do espelho. Desse mesmo ponto... sai quem? O raio refletido. De acordo com a segunda lei, se este ângulo aqui, entre o raio incidente e a normal, vale, por exemplo, 30 graus, então, obrigatoriamente, este ângulo aqui, entre o raio refletido e a normal, também valerá 30 graus.
Essa é a segunda lei e isso daqui pra gente é importantíssimo quando nós vamos analisar a característica dos espelhos. Então, reflexão da luz pode ser regular, não só reflete como forma imagem, característica de espelho, como irregular, só reflete. Eu só posso ver aquele ponto, aquele objeto, não vai formar imagem. A reflexão, seja ela regular, seja ela irregular, ela sempre faz... Não, irregular não, ela não segue as leis da reflexão. A reflexão regular, ela é regida por duas leis. Primeira lei, raio incidente, raio refletido e normal pertencem ao mesmo plano, são coplanares. Segunda lei, ângulo de incidência entre o raio de incidência e a normal é igual ao ângulo de reflexão entre o raio refletido e a mesma normal. Agora que eu já sei, né, as regras que determinam a reflexão, eu começo a analisar o espelho mais simples, que é aquele espelho plano, que é aquele que nós geralmente temos no nosso quarto, no banheiro, que é o exemplo do próprio vidro aqui da janela da minha cozinha. O que faz um espelho ser espelho? Ele tem a característica, né, de formar uma imagem. Mas qual é o pré-requisito para que eu forme uma imagem? O que esse espelho faz que a reflexão irregular não faz? Eu formo uma imagem quando os raios refletidos se cruzam. Olha o que eu coloquei aqui. Para que um espelho, né, para que ele seja espelho, ele vai formar a imagem. Para que ele forme a imagem de um objeto, é necessário que os raios refletidos se cruzem. Deve haver o cruzamento dos raios refletidos. E nesse ponto que os raios refletidos se cruzaram, é ali que a imagem foi formada. É ali que a imagem foi conjugada. Estou colocando aqui um exemplo, né? E esse exemplo ele não vai conseguir ser perfeito. A gente vai tentar fazer da melhor forma possível. E nesse exemplo eu tenho o quê? Um espelho plano e eu tenho um objeto que está na frente do espelho plano. Por que geralmente a gente utiliza, né, uma vela como objeto? Porque eu tenho que lembrar, né, que eu tenho que ser uma fonte de luz. Eu tenho que emitir luz para o espelho, seja uma fonte de luz primária, como a vela acesa, por exemplo, seja uma fonte de luz secundária, como eu, que estou recebendo luz nesse momento das lâmpadas que estão acesas aqui na minha cozinha. Então, assim, para que o fenômeno aconteça, o objeto tem que emitir luz para o espelho. E é o espelho que vai possibilitar o fenômeno da reflexão. E se houver cruzamento de raio refletido, eu vou saber exatamente como e onde a imagem foi formada. Então, a gente vai imaginar o seguinte, né? Esse objeto, ele está emitindo o que para o espelho? Luz. Infinitos raios de luz, né? Ele dá uma varredura aqui de infinitos raios de luz que ele vai emitir para esse espelho. Mas eu vou olhar, né? O desenho já não vai ficar muito bom. Mas ainda assim, o que eu vou fazer? Eu vou olhar apenas para o topo do meu objeto, né? Para o topo da minha lâmpada. Da vela saem infinitos raios de luz. Mas eu só quero olhar o comportamento de dois que para mim já é o suficiente. Desde que eles se cruzem, então é ali que a imagem vai ser formada. Então eu vou aqui, ó, incidir a primeira possibilidade de raio de luz. Quem é que está emitindo esse raio de luz? A vela, porque a vela é uma fonte de luz. E aí nós vamos lembrar que onde o raio incidente, deixa eu escrever aqui, né? Onde o raio incidente toca, o que a gente tem que fazer? Traçar uma reta perpendicular ao espelho. Eu vou traçar essa reta a lápis para o desenho não ficar muito confuso. Ó, essa daqui é a minha reta normal, esse daqui é o meu norte. Desse mesmo ponto tem que sair o raio refletido. Eu vou utilizar aqui um transferidor, né, porque eu vou medir, né, esse ângulo. E pelo transferidor
o ângulo entre o raio incidente e a normal, deixa eu puxar mais para cá, para eu poder enxergar bem, esse ângulo está valendo aí mais ou menos, ó, não sei se vocês conseguem enxergar daqui, ele está valendo mais ou menos 5 graus. Ó, daqui para cá tem 5. Então, isso quer dizer que o raio refletido também tem que ter 5 graus com a normal. Então, o raio refletido, ele tem que bater aqui. Daqui para cá tem 5, daqui para cá tem 5 também, né? Que vocês percebem, não sei se vocês vão conseguir enxergar, tudo isso daqui tem 10 graus. Então, se entre o incidente e a normal tem 5, então entre o refletido e a normal tem que ter 5 também. Então, o raio refletido vai ter que passar por esse pontinho. Pronto, tá aqui o meu primeiro raio refletido e eu propositalmente estou fazendo com cor diferente. Mas qual é o pré-requisito mesmo para formar imagem? Preciso que os raios refletidos se cruzem, então só um não vai ser suficiente. Eu vou incidir mais um raio, já que saem infinitos raios mesmo, eu vou incidir mais um raio nesse espelho, saindo do mesmo ponto, né? O topo da vela. Tá aqui o meu segundo raio incidente. E onde o raio incidente toca, nós já sabemos que nós temos que fazer a reta que vai nos nortear, que é a normal, que faz 90 graus com o espelho. Aí, vamos medir esse ângulo para ver quanto que ele tem. Tô aqui no 0, ele tá batendo, ó, aqui, a normal tá aqui, ele tá batendo 10 graus mais ou menos, né? Quase 10. O meu desenho ele vai ser um pouco aproximado, ó. Ele tá aqui e a normal tá aqui, então são quase 10 graus. Então isso quer dizer que o raio refletido também tem que fazer 10 graus com a normal. E 10 graus para cá bate aqui no 340. Ó, a normal tá aqui. 350 raio incidente vai para o 0, 10 graus. 350 para trás vai no 340, 10 graus também. Então, meu raio refletido passa por esse pontinho. Mais ou menos, né? Não ficou aquela coisa 100% não. Pessoal, isso é um raio refletido, isso é um RR, isso daqui é um raio refletido também. E de acordo com a lei da formação da imagem, só conjuga a imagem se houver cruzamento dos raios refletidos. E se vocês observarem esse desenho comigo, mesmo que eu comece, né, a prolongar esses raios na frente do espelho, quanto mais eu prolongo, mais eles vão se distanciar. Então, uma certeza eu tenho, na frente do espelho, esses raios não vão se cruzar. Ah, eles não se cruzam na frente do espelho, então vamos prolongar esses raios para trás do espelho. Obviamente, eu tenho que pertencer à mesma reta, ó. Então, agora eu vou puxar esse raio aqui para trás, eu vou puxar o outro raio também para trás. Opa, quando eu prolonguei para trás, o que aconteceu com esses raios? Se cruzaram. Onde os raios refletidos se cruzam é onde a imagem se forma. E veja você, a imagem conjugada por esse espelho se formou atrás dele. Se os raios incidentes saíram do topo da chama da vela, onde os raios refletidos se cruzam também é o topo da chama da vela. Então, a gente vai observar isso daqui. Raio incidente saiu do topo da chama. Então, onde o raio refletido se cruza também é o topo da chama da vela. E com isso, eu consigo caracterizar essa imagem que foi conjugada pelo espelho plano. Primeira característica, vamos lá. Primeira característica, a imagem se formou
atrás do espelho. Só existem duas possibilidades, né? Ou os raios vão se cruzar na frente do espelho, ou os raios vão se cruzar atrás do espelho. No caso do espelho plano, os raios se cruzaram atrás do espelho. E por se cruzarem atrás do espelho, nós dizemos que essa imagem é virtual. Aí, se esses raios tivessem se cruzado na frente do espelho, essa possibilidade nós só vamos ver lá nos espelhos esféricos, mas se ela tivesse se formado na frente do espelho, nós chamaríamos de imagem real. Mas, né, qual é o nosso caso? Como a imagem se forma atrás do espelho, essa imagem é chamada de virtual. Outra coisa que nós vamos observar, eu não vou conseguir, né, exatidão, mas eu vou observar o seguinte, que, ó, mais ou menos aqui, ó, vou puxar um pouquinho para cá. Aqui tá marcando no 0, aqui tá marcando mais ou menos 3,5. Puxar um pouquinho mais. Aqui, vou puxar aqui, ó. Aqui tá marcando 0, aqui tá marcando 3,5. Se eu andar 3,5 para cá, eu vou marcar quanto? Eu vou marcar mais 3,5, eu vou marcar 7. Claro que o meu desenho ele não saiu exato, porque o meu ângulo também não estava tão exato assim. Mas o que que eu observo, né, por aproximação? A mesma distância do objeto ao espelho, x, é a mesma distância da imagem até o espelho, x também. Então, isso me dá a segunda característica. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. E por causa disso, essa imagem é igual ao objeto. Ela não é nem menor, nem maior que o objeto. Pelo fato da distância do objeto ao espelho ser igual à distância da imagem ao espelho, essa imagem é igual ao objeto. E última característica dessa imagem que foi conjugada pelo espelho plano é que eu vou observar que o topo da vela coincide, né, pertence à mesma reta do topo da imagem da vela. O topo do objeto coincide com o topo da imagem. Então, ó, vou colocar aqui uma expressão que a gente costuma colocar, cabeça com cabeça. A mesma reta pertencente ao topo do objeto é a mesma reta pertencente ao topo da imagem. A mesma reta pertencente à base do objeto é a mesma reta pertencente à base da imagem. E por causa disso, né, cabeça com cabeça, a imagem não está de cabeça para baixo, a imagem não está invertida, nós dizemos que essa imagem é direita. Então, devido, né, seguindo as leis da reflexão, quais são as características de uma imagem conjugada por um espelho plano? Qualquer espelho plano. Ela é virtual, porque se forma atrás do espelho. Ela é igual, porque a mesma distância do objeto ao espelho é da imagem ao espelho. Elas são simétricas. E ela é direita, porque essa imagem não foi colocada de cabeça para baixo, é cabeça com cabeça. Então, todo espelho plano conjuga uma imagem virtual, igual e direita.
Um pouquinho mais para frente, nós vamos entender que toda imagem virtual é direita. Esses dois aqui não se separam. Quando nós começarmos a analisar a imagem conjugada por espelhos esféricos, nós vamos entender toda imagem virtual é direita. E toda imagem real, que a gente ainda não viu, mas é aquela que é formada na frente do espelho, é invertida. Então, o par virtual direita não se separa, o par real invertida também não se separa. Eu vou deixar com vocês, né, uma experiência, né, bem interessante que comprova, né, essa relação de objeto e imagem, e essa experiência também é feita com uma vela. E vocês vão ver através dessa experiência, né, a constatação de toda essa análise geométrica que nós fizemos.